Vamos falar um pouquinho sobre tipos de mãe. Vamos tentar identificar que tipo de mães nós somos. E para falar sobre isso, eu vou usar, lógico, os exemplos da Bíblia que eu acho que se encaixa perfeitamente. A primeira mãe que eu vou falar hoje é a mãe manipuladora ou narcisista. E aí eu vou falar sobre Rebeca. Quem é Rebeca? Esposa de Isaac. Isaac que é filho de Abraão e Sara. Isaac, filho da promessa. Eles tiveram 2 filhos gêmeos, Esaú e Jacó, sendo que Esaú nasceu primeiro, logo ganhando o direito da bênção do seu pai Isaac, direito de primogenitura. Isaac amava mais Esaú, Rebeca amava mais a Jacó. Então vamos lá, vou tentar falar um pouco mais resumido, depois vocês leem na Bíblia direitinho os detalhes, mas resumindo, né? Rebeca, ouvindo que Isaac chamou Esaú para abençoar e deu as coordenadas de tudo que ele deveria fazer, o que ela fez? Ela chamou seu filho preferido, Jacó, para juntos enganarem o pai, para Jacó ganhar a bênção no lugar de Esaú. Porque julgando ela que isso seria o mais correto a fazer. Eu escrevi aqui alguns pontos, né? Alguns pontos que levam essa mãe a ser manipuladora e narcisista. Na cabeça dela, ela estava fazendo o certo. Ela estava fazendo o correto. Por quê? 3 pontos, né? Eu escrevi aqui. Primeiro, porque ela, na cabeça dela, ela achava que Esaú era mundano e aventureiro. E Jacó era mais espiritualizado. Segundo ponto, ela tinha uma afinidade maior com Jacó. Já Isaac tinha com Esaú. E o terceiro ponto que ela também poderia justificar essa mentira, né, essa enganação, seria também porque lá em Gênesis 25 fala sobre um plano de fé para Jacó, né? Então ela justificou com as promessas de Deus o fato dela enganar Isaac sobre a bênção ao filho que ela queria dar. Na cabeça dela era injusto a bênção ir para Esaú. Logo, porque tinha que ser para Jacó. Por quê? Porque Jacó é o meu filho preferido, porque Jacó é o meu filho mais espiritual, é o filho que segue os parâmetros que eu sonhei para ele. Então, Esaú não pode, é injusto ganhar a bênção. A bênção tem que ser para Jacó. Nem que para isso eu tenha que agir de meios errados, sabe? Nem que para isso eu tenha que formar uma tragédia entre família. Então ela induz Jacó a enganar o seu pai e a tomar a primogenitura do seu irmão Esaú, que por direito era dele. E com isso que aconteceu? Esaú, quando descobriu, quis matar seu irmão, então houve essa quebra, né? E o que aconteceu com Rebeca? Ela teve que amargar dias de solidão longe do seu filho preferido, né? E a quebra de confiança, de aliança com seu grande amor, que foi Isaac. Mas na cabeça dela, ela estava fazendo certo, porque na cabeça dela era direito de Jacó. Então, acontece isso com mães narcisistas e mães manipuladoras. As mães narcisistas, as mães manipuladoras, elas fazem coisas ruins para seus filhos, achando que de verdade ela está fazendo certo, né? Na cabeça delas, ela está fazendo isso para o bem dos filhos. Então, se elas manipulam, se elas humilham, se elas expõem, se elas querem escolher a vida dos filhos, é para o bem deles. Então, para uma mãe narcisista, tudo o que ela faz vai ser para o bem daquele filho, porque aquele filho não sabe o que está fazendo, né? Então, ela vai manipular, ela vai enganar, ela vai fazer o filho se sentir culpado, né? Ela vai querer fazer escolhas e não respeitar as escolhas dos filhos, né? Ela vai justificar as atitudes dela por conta do que ela pensa achar ser o certo. Rebeca achava que Esaú era mundano e não merecia o direito de primogenitura. Ora, mas Esaú nasceu primeiro, né? Então, em nome do que ela, Rebeca, achava que era certo, ela trouxe a menor tragédia entre família. E isso acontece muito hoje, né? Muitas mães narcisistas manipulam seus filhos de tal modo que os filhos se sentem presos, né, naquela manipulação e não conseguem se libertar, não conseguem fazer suas próprias escolhas, não conseguem seguir seus próprios caminhos porque tem medo. Então, assim, mesmo que as motivações de Rebeca fossem boas, o ato dela enganar e manipular, né, o ato dela querer que a vontade dela prevalecesse,
fez com que se abatesse uma tragédia na família, né? Então, assim, a gente convive, quando a gente percebe que é uma mãe manipuladora, uma mãe que faz chantagem emocional, que não respeita as escolhas dos filhos, que expõe seus filhos. Ah, mas eu falei mal dele, mas eu falei pro bem dele, né? Ah, mas eu não quis expor, né? Não foi só uma maneira de falar. Ai, mas você vai, mas eu tô passando mal, eu vou ficar sozinha, eu vou passar minha vida sozinha. Não respeita as escolhas dos filhos e muitos filhos estão aprisionados com mães narcisistas e manipuladoras. A gente precisa começar a rever esse conceito para a gente conseguir respirar.